Olá, navegantes! Muitíssimo boa noite para você. Um bom finalzinho de domingo para você também. E eu desejo que você tenha uma ótima semana, uma excelente semana. E, como seres humanos, evidentemente, as lutas, as batalhas estão aí para serem travadas, não é? E espero que você seja vitorioso sobre cada batalha, sobre cada ponto da sua vida que seja delicado, que você consiga superar-se. Não superar a outrem, uma outra pessoa, mas superar a si mesmo, ser melhor a cada dia. As nossas lives visam exatamente promover a nossa saúde mental. As nossas lives procuram conscientizar você da importância da saúde mental para o funcionamento psíquico, o funcionamento do corpo e o funcionamento social também, a nossa interação na sociedade. Eu estou vendo aqui já muita gente bacana entrando, Mendes de Lucena, Maria SOS, a Laurinha também acaba de entrar, a Souza também acaba de entrar, e eu estou muito agradecido, estou muito feliz pelo privilégio de poder estar com você nessa live, nesse domingo, às 19 horas. As lives ficarão gravadas nos dois perfis, tanto aqui no canal Mente Quântica, quanto aqui no Psi Elias Pereira. Você sabe que nós estamos no Setembro Amarelo, e o tema que escolhi para hoje, e que iremos trabalhar ao longo de setembro, essa coisa de idealizar, ou tentar, ou ter sucesso na tentativa de eliminar a própria vida, atentar contra a própria vida. É isso que iremos tratar durante o mês do Setembro Amarelo. Antes, porém, eu quero fazer aquilo que não faço há várias semanas, há muitas lives. Quero me apresentar. Meu nome é Elias Pereira, eu sou psicólogo clínico de base psicanalítica e eu atendo em 3 frentes de atividades. Primeiro, atendo às psicopatologias, que envolve uma gama das chamadas doenças mentais ou disfunções mentais, que se revela no comportamento, na angústia, no desespero, na ansiedade, na tristeza, na incapacidade de exercer o trabalho, de exercer a vida acadêmica, de se relacionar com a pessoa amada. Enfim, as psicopatologias perturbam muitas áreas da nossa vida. E o nosso foco é trabalhar com as psicopatologias. Em segundo lugar, nós temos um trabalho voltado para a terapia familiar ou terapia de casais, ajudar as famílias e ajudar os casais a terem um melhor relacionamento, ensinando comunicação, comunicação não violenta, ajudando as pessoas a entenderem como é que o masculino funciona, como é que o feminino funciona, para que os casais possam melhor se relacionar e assim ter uma melhor interação dentro do seio familiar também. E a nossa terceira área de atuação é o autodesenvolvimento. É pegar você onde você está, entender onde você quer chegar e trabalharmos arduamente para que você consiga seus objetivos. Concluir uma faculdade, fazer o seu mestrado, fazer o doutorado, ser um funcionário melhor, melhorar o valor da sua hora de atividades. Seja você um terapeuta, um advogado, seja você um massoterapeuta, um acupunturista, enfim, o autodesenvolvimento. É para isso que estamos aqui. E eu estou falando, eu gosto de mencionar, que eu falo de 2 lugares específicos. Primeiro, eu falo aqui de Hortolândia, no interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Aqui é meu consultório, aqui eu vivo, aqui eu moro, e é aqui que há 10 anos eu tenho exercido minhas funções como terapeuta, como psicólogo clínico. O outro lugar do qual eu falo é o lugar da psicanálise. Então, cada tarefa a ser abordada, cada teoria psicológica a ser colocada aqui, e cada fala, ela está recheada, subjacente a ela está a teoria psicanalítica, que é a teoria que eu entendo que melhor explica a natureza humana e o comportamento humano também.
tá certo? Eu estou vendo aqui muita gente bacana chegando no canal Mente Quântica. Eu quero convidar você que está no canal Mente Quântica a meter o dedo aí no aviãozinho e convidar um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um familiar, alguém que precisa ouvir falar sobre o Setembro Amarelo e as ideações de tirar a própria vida. Eu convido você a participar comigo desse bate-papo, dessa conversa, você que é do canal Mente Quântica. E você que é do Psi Elias Pereira, você também está sendo convidado nesse momento a meter o dedo aí no aviãozinho e fazer aquele convite para a pessoa que está depressiva, que está mal, que está melancólica, que está triste, ou que está muito ansiosa, perturbada, desesperada, não consegue dormir direito, não consegue comer direito, a libido diminuiu, não há sexualidade mais, gastos financeiros descontrolados, enfim, convidar alguém que, mediante a nossa conversa hoje, compreenda melhor de onde vem esse instinto e esse desejo de tirar a própria vida. Nós já falamos a semana passada sobre a ideação suicida e vamos continuar falando, porém hoje vamos fazer uma espécie de complemento do que já fizemos na semana passada. Iremos fazer ao longo do mês de setembro. Eu quero falar com você hoje um pouco sobre a história do Setembro Amarelo. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, mês de combate à ideação suicida, ao suicídio, procurando promover a prevenção das pessoas que eventualmente, em algum momento, já pensaram em tirar a própria vida. Como surgiu esse movimento de prevenção contra o ato de tirar a própria vida? E é sobre isso que iremos falar. O mês de setembro é dedicado à prevenção e conscientização contra esse instinto que alguns de nós desenvolvemos em algum momento da vida de tirar a própria vida. E aqui eu quero dizer-lhe uma coisa: as crianças não estão isentas disso, os adolescentes não estão isentos disso, os adultos não estão isentos disso, os velhinhos não estão isentos disso, o pobre lá na periferia não está isento disso. Um milionário que vive num triplex em algum lugar nos Jardins, em São Paulo, também não está livre disso. A ideação por tirar a própria vida é algo que faz parte da natureza humana e em algum momento você pode ter considerado isso. Em algum momento, eu vou dar alguns dados aqui, alguns números de suicídio, e você não faz ideia do número de pessoas que já idealizaram, mas não tiveram a coragem de atentar contra a própria vida. Você sabia que no nosso país são cerca de 11 mil suicídios registrados no nosso país? 11 mil por ano. E no mundo, 1 milhão de pessoas tiram a própria vida. Ora, quem é que precisa de um inimigo quando a própria pessoa tira a própria vida? Veja, 1 milhão de pessoas no mundo, a cada ano, tiram a própria vida. E no Brasil, fica entre 11 e 12 mil pessoas que atentam contra a sua própria vida. Trata-se de uma triste realidade. E é interessante pensar que em 97, para ser mais preciso, 96,8% dos casos de pessoas que tiram a própria vida são casos que estão relacionados a transtornos mentais. Ou seja, quase 100% das pessoas que tiram a vida é por conta de algum transtorno mental, algum transtorno emocional. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você conhece alguém que tem um distúrbio mental, se você conhece alguém que faz um tratamento psicológico, faz um tratamento psiquiátrico, que toma algum medicamento, que tem um histórico de depressão, de fobia, de pânico, de esquizofrenia na família, essa pessoa precisa ver a nossa live, precisa nos acompanhar na conversa desse momento para compreender melhor esse fenômeno
tão duro, tão difícil e tão sinistro, que é o ato de tirar a própria vida. Você sabia que em 2015 a Organização Mundial de Saúde divulgou um alerta dizendo que o suicídio era a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Para pensar nisso, meu caro. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde sinalizou que entre jovens de 15 a 29 anos, tirar a própria vida era a segunda causa de morte no mundo. Isso em 2015. E os índices de pessoas que tiram a própria vida só aumentam no país e no mundo. Portanto, essa realidade de 2015 já não é a mesma. Talvez seja a primeira causa, não sei, ou talvez não seja 1 milhão por ano, mas 1.500.000. O fato é que esse dado é de 2015 e já estamos em 2021, indo para 2022. Então a situação deve ser muito mais drástica agora. A Organização Mundial da Saúde também entende que 9 entre 10 ocorrências de pessoas que tiram a própria vida poderiam ser evitadas. E esse é um dado muito perturbador. É um dado muito triste. É um dado que traz uma consternação e até uma revolta dentro da gente. 9 dentre 10 casos de pessoas que atentam contra a própria vida são casos que poderiam ser evitados. Se a mãe tivesse atenta, se o pai tivesse atento, se o professor tivesse atento, se o irmão tivesse atento, se o marido tivesse atento, se a mulher tivesse atenta, se o filho tivesse atento. Ora, eu não quero culpabilizar você se houve um suicídio na sua família. Absolutamente não é essa a questão. O fato é que, ao contrário do que reza a lenda, tem pessoas que dizem assim: não, quem ameaça nunca tira a própria vida. Lê do engano. Um número mínimo, muito pequeno de pessoas surpreende todo mundo tirando a própria vida. Na maioria dos casos, a pessoa dá sinais de que deseja tirar a própria vida. E isso deve ser levado muito em conta. No Brasil, já mencionamos, são 32 casos por dia e 12 mil por ano. E entre 2011 e 2015, houve um aumento de 12% no número de pessoas que tiraram a própria vida. Eu vou repetir, de 2011 a 2015, em 4 anos apenas, houve um aumento de 12% no número de pessoas que tiraram a própria vida. Estou vendo aqui a Mônica Arnault, é isso? Sobrenome francês, talvez. Degrace ECB também está conosco. Vitor também está conosco. Valderlene Maura também está conosco. Uma boa pergunta aqui. O que fazer quando os sinais são percebidos? Aguenta a mão aí que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá certo? Você aí do canal Mente Quântica, do Psi Elias Pereira, vamos dar algumas orientações sobre o que fazer quando você tem a percepção de que alguém está idealizando tirar a própria vida. Veja, queridos, o suicídio é a terceira maior causa de mortes entre crianças e adolescentes no país. Você já parou para pensar nisso? No nosso país, eu estou falando do Brasil, a terceira causa de morte no nosso país, entre crianças e pré-adolescentes e adolescentes, a terceira causa de morte é a criança, o pré-adolescente e o adolescente que tira a própria vida. E queridos,
Quanta coisa linda e bonita poderíamos fazer por essas pessoas se estivéssemos olhando, atento, perscrutando, sondando os sentimentos, com o canal de diálogo aberto, com o canal de diálogo desobstruído, para ouvir essas crianças, para ouvir esse adolescente, para ouvir esse pré-adolescente. De 2002 a 2012, portanto, num período de 10 anos, houve um crescimento de 40% na taxa de suicídio entre crianças e pré-adolescentes, entre 10 e 14 anos. Entre 2002 e 2012, houve um aumento de 40% de suicídio entre crianças e pré-adolescentes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O mundo é regido pelos adultos, correto? O mundo é feito pelos adultos. Os adultos é que determinam as políticas todas nos países e no planeta inteiro. E às vezes eu tenho pensado, que tipo de mundo, que tipo de planeta estamos construindo, onde nossas crianças não querem viver mais? Onde nossos pré-adolescentes com 11, 12, 13 anos não querem viver mais? Que mundo é esse que eu estou criando, onde o adolescente não quer viver mais comigo? O que é que estamos fazendo com nossas crianças? O que é que estamos fazendo com nossos pré-adolescentes e com nossos adolescentes? O Brasil está, para você ter uma ideia, entre os 10 países do mundo onde há o maior número de pessoas que tiram a própria vida. Eu vou repetir. O país está entre os 10 primeiros países do mundo com o número de pessoas que tiram a própria vida. E se nós pensarmos que são entre 220 e 230 países, não me lembro, 220 em média, nós somos o 10º país. Ou entre os 10 países, em números absolutos de pessoas que tiram a própria vida. E se nós formos falar de aumento do índice de suicídio, percentual de aumento, dentre todos os países do mundo, o Brasil é o 4º país em aumento de pessoas que tiram a própria vida. 4º país. Ou seja, somos uma espécie de campeões no número de aumento de casos de pessoas que tiram a própria vida, ou que tentam, às vezes, criar a própria vida. E aqui no Brasil, no nosso país, o Setembro Amarelo foi criado em 2015. Surgiu em Minas Gerais. Foi uma tentativa de profissionais da saúde mental e do poder público para conscientizar o país sobre a gravidade dessa situação, identificada como um problema de saúde pública. Tirar a própria vida já é um problema de saúde pública. Já não são mais casos isolados, um aqui, outro acolá. Não. É um problema sistêmico de saúde pública. E nós não podemos assistir a isso de braços cruzados e fingir que não é com a gente. Fingir que não é com você. É comigo e é com você. Porque somos nós que construímos o mundo. Somos nós que formamos a opinião dessas crianças, desses pré-adolescentes, desses adolescentes, desses jovens. Somos nós que cuidamos dos adultos acima de 65 anos, cujo número
deles que tiram a própria vida também é altíssimo. Que mundo é esse que estamos construindo, onde as pessoas não querem continuar vivendo mais nele? Você sabia que o número de pessoas no mundo, número de pessoas que tiram a própria vida, já supera o número de mortes por homicídio? No mundo, mais pessoas tiram a vida do que o número de homicídios. Então a principal causa de morte no mundo não é homicídio, mas é suicídio. São pessoas que atentam contra a sua própria vida. Os pesquisadores, os estudiosos é bom, hein? Os estudiosos nos lembram que o aumento no número de pessoas que tiram a própria vida tem uma relação direta com o aumento de transtornos mentais. E eles elencam a depressão, elencam o alcoolismo, o transtorno bipolar, o transtorno borderline e os transtornos de ansiedade e pânico e síndrome do pânico são as principais causas. Por quê? Porque tem havido um aumento do número dessas patologias. E queridos, eu testemunho isso todos os dias no meu consultório. E você já sabe, você que me acompanha sabe que essas lives são gravadas aqui no consultório, no meu consultório. Aqui eu me encontro com pessoas todos os dias. E algumas delas, e não são poucas, já demonstraram da dificuldade em continuarem vivos pelo desejo grande que passam pela sua cabeça de tirar a própria vida. Qual é a origem do Setembro Amarelo? Essa é uma história interessante para ser contada. Qual é a origem? De onde surgiu o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo surgiu da seguinte maneira. Começou com a história de Mike M. Escreve Mike com K, M, com 2 M's. Mike M. Ele era um garoto, um adolescente americano, simpático, querido, sorridente, dialogava com as pessoas e ele tinha muito conhecimento de mecânica. E ele consertou, reparou um Mustang 68 e pintou o seu Mustang de amarelo. E ele se tornou conhecido na cidade onde morava como o garoto do Mustang amarelo. Mas aos 17 anos, Mike M. tirou sua própria vida. Ninguém conseguiu detectar que Mike M. estava lidando com sérios traços de angústia. Seus pais não detectaram, seus amigos não detectaram, seus professores não detectaram. E aos 17 anos, esse jovem, popular na cidade onde morava, pelo seu Mustang amarelo, tira a própria vida. E aí aconteceu uma coisa interessante. Isso foi em 94. 1994. Acho que foi o ano do Tetra. Acho que foi. Em 94. No velório de Mike M.,
Os amigos e as amigas prepararam cestas e colocaram um cartãozinho colado, um laço de fita amarela, e no cartãozinho escreveram assim: se precisar de ajuda, nos procure. E esse movimento se tornou um grande movimento na América. E muitos jovens começaram a usar uma fita amarela no braço. E os seus amigos de escola, ao ver a fita amarela, se aproximavam para perguntar o que estava acontecendo. Os pais entendiam o recado. Os irmãos, primos, avós passaram a entender o adolescente que usava a fita amarela no braço. E essa história ganhou o mundo todo, de tal modo que a Organização Mundial da Saúde, em 2003, instituiu o 10 de setembro como o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. 2003, Organização Mundial da Saúde determina 10 de setembro como um Dia Mundial do Combate ao Suicídio. E o amarelo do Mustang, do Mike, de 17 anos, foi escolhida para representar a campanha. Daí a ideia de setembro amarelo com aquele laço de fita. A história seria linda, seria bonita, não fosse o fato desse jovem de 17 anos colocar um ponto final numa vida que não sabemos que rumo tomaria essa vida. Mas 17 anos, uma vida inteira pela frente. Poderia fazer muito, construir muito, ter família, ter filhos, fazer fortuna, trabalhar, estudar, se divertir, viajar. Mas o sofrimento foi muito grande e ele colocou um ponto final na vida. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. E preste atenção no que eu quero dizer para você. Suicídio não tem que ver com morte. Suicídio tem que ver com vida. Porque o suicida não quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas chega um ponto em que a sua vida se torna insustentável e ele não quer mais ter aquela vida. Então, para não ter mais aquela vida, só lhe resta a alternativa de tirar a própria vida. Repito, suicídio não tem que ver com morte, tem que ver com o desejo de viver feliz, de empreender, de ser assertivo, de produzir, de amar, de estudar, de trabalhar, de ser amado. E na impossibilidade disso, então, pessoas tiram a própria vida. Aqui no Brasil, o Setembro Amarelo tem uma força muito forte. Eu já mencionei que aqui no Brasil, quem começou a mobilização foi o estado das Minas Gerais, com um psicólogo que não me lembro o nome agora, mas foi encampado esse projeto pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, e pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Depois do CRP, Conselho Regional, ou CFP, Conselho Federal de Psicologia, também entrou na campanha. E hoje, todos os profissionais de saúde e saúde mental trabalham intensamente no Setembro Amarelo para conscientizar pessoas, lembrando-lhes que há muita coisa boa para ser vivida. Há muitas vitórias a serem conquistadas. Há muita felicidade a ser experimentada. Você não precisa desistir da vida.
Você já pensou em desistir da vida? Conta para mim. Você já pensou em colocar um ponto final na sua vida? Já olhou para aquele monte de remédio e pensou, eu vou engolir tudo isso aqui? Não quero viver mais. Ou outros métodos, que eu não quero mencionar aqui, para não incentivar. E é muito curioso, tem uma coisa muito bacana que alguns monumentos no Brasil aderiram ao Setembro Amarelo, e no mês de setembro eles projetam uma luz amarela na fachada, dizendo que estão apoiando o Setembro Amarelo. Por exemplo, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebe um facho de luz amarelo durante setembro. O Congresso Nacional recebe um facho de luz amarelo em setembro, dizendo que estão no combate ao suicídio. O Palácio do Itamaraty, no Distrito Federal, a sede do governo, também recebe um facho de luz amarelo, dizendo que estão no combate ao suicídio. O Estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, ali perto do Rio Guaíba, recebe um facho de luz amarelo, dizendo que eles estão aderindo ao Setembro Amarelo. O elevador Lacerda, na Bahia, também participa da campanha, recebendo um facho de luz amarelo. E a ideia é que mais instituições, que mais prédios públicos e privados façam a adesão ao Setembro Amarelo, lançando um facho de luz. É uma maneira de dizer que há esperança. Há solução. Tem como resolver o problema. E queridos, aquela frase que os amigos de Mike M colocaram na fita amarela, num cartão, se precisar, peça ajuda, vale para mim e para você. Se precisarmos, é importante que peçamos ajuda. Hoje uma pergunta aqui: o que fazer quando você percebe que alguém está com ideação suicida ou pretende tirar a própria vida? Primeira coisa a fazer é não taxar a pessoa de estar com frescura. Não cometa a burrada de dizer quem ameaça não faz. Não cometa esse equívoco. Pesquisas mostram que a maioria daqueles que tiram a vida deram sinais claros que tinham essa intenção. Não recrimine e não minimize. Procure dialogar com a pessoa. Provavelmente é um familiar ou um amigo. Tenta entender seus sentimentos, suas emoções, suas angústias. E tenta identificar qual é o problema específico ou problemas específicos que os estão levando a desejar tirar a própria vida. E ao identificar o problema, se você puder ajudar, beleza, ótimo. Se não puder, trabalhe com essa pessoa para que ela procure uma ajuda profissional. Ela pode procurar um psiquiatra, pode procurar um psicólogo clínico, pode procurar um psicanalista, um terapeuta, pode procurar um outro profissional médico
que vai fazer um direcionamento melhor para essa pessoa. Mas o que é que você não deve fazer? Ignorar. Fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Não levar em conta. Isso é fatal. Isso é fatal. E traz a fatalidade. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, atende 24 horas. Atende 24 horas. E o CVV tem um convênio, fez um convênio com o Ministério da Saúde. Não existe cidade hoje onde você não possa, por um telefone fixo ou celular, acionar o CVV. Então, a menor cidade que você conhece, com 4.000 habitantes, onde a placa que diz bem-vindo, no verso dela, é a mesma que diz boa viagem, volte sempre. Por menor que seja a cidade, você pode discar 188. É o número do CVV, Centro de Valorização da Vida. Alguém irá atender você, um voluntário vai atender você. E sabe qual é a média de tempo que eles passam com cada pessoa que liga? A média é 1 hora hoje. E nos últimos poucos anos já ultrapassaram 1 milhão de atendimentos por ano. O CVV está presente no país todo. E é um parceiro importante dos profissionais da saúde mental. Pode se ligar 2 da tarde, 9h30 da noite, 2h30 da madrugada, vai ter alguém no CVV para atender você. Sabem, queridos, ao longo desse mês de setembro, nós voltaremos a esse tema. Eu não vou dizer que todas as nossas lives serão sobre Setembro Amarelo, mas nós voltaremos a conversar sobre isso. Talvez você tenha um familiar que tirou a própria vida. Talvez você tenha um amigo que tirou a própria vida. Um parente que tirou a própria vida. Talvez você já tentou tirar a própria vida. No mês de setembro, há um despertamento mundial, e em especial no Brasil. Em especial no Brasil. Existe essa preocupação de conscientizar, de ajudar as pessoas a entenderem que tirar a vida não é a melhor solução. E ajudá-los a entender que há soluções, com S, no plural. O CVV é um canal de apoio, líderes religiosos locais são canais de apoio, profissionais da saúde em geral são canais de apoio, e é claro, os profissionais da saúde mental são canais de apoio. Portanto, se você, um parente, um amigo ou um familiar tem lidado com essa ideia, com esse desejo, com essa vontade, se a vida está difícil de ser vivida, a ideia não é fugir dela. A ideia é se preparar para superar os desafios que a vida nos impõe a todos.
não ignore, não ache que é frescura, não entenda que quem ameaça não faz. Procure se aproximar da pessoa e compreender a sua dor e o seu sofrimento. E, finalmente, a encaminhe a um profissional de saúde mental. Ou a saúde pública, ou o seu plano de saúde, ou algum profissional particular. Mas não deixe de incentivar, de levar, marca a consulta, coloca a pessoa no seu carro e leva. Você pode estar salvando uma vida. Alguém está dizendo, eu já tentei várias vezes, infelizmente as pessoas acham que é frescura. É verdade, algumas pessoas não falam sobre isso porque têm medo de incentivar, ao invés de ajudar. Mas a experiência mostra que falar é a melhor maneira de ajudar. E não há prova nenhuma de que falar sobre isso é um incentivo para tirar a própria vida. Foi muito bom estar nessa live junto com você. Quero deixar o meu abraço a você do canal Mente Quântica, da querida amiga Kênia Bastos, no Psi Elias Pereira também. E quero lembrar que no canal Mente Quântica, às 21 horas, a live será com o Dr. Tassinari, um advogado brilhante do sul do país, especialista em previdência. Portanto, às 21 horas, você tem aí o Dr. Tassinari, advogado que tem suas lives aqui também no canal Mente Quântica. Ele é um especialista em previdência, embora aborde uma série de outros assuntos. Quanto a mim, nós voltaremos numa outra oportunidade e você ficará sabendo, mediante o canal Mente Quântica e o Psi Elias Pereira, quando teremos a próxima live. Tá certo? Normalmente é quintas e domingos, mas a gente avisa. Se formos fazer a live na quinta-feira, você será avisado 18 horas antes para que você possa se preparar e se organizar, colocar na sua agenda para estar conosco na live de quinta-feira, tá certo? Podemos fazer e podemos não fazer. Eu estou num período de inúmeras atividades, inclusive por conta do Setembro Amarelo, de maneira que você aguarda o nosso convite para a próxima live. Forte abraço para você do canal Mente Quântica e para você do Psi Elias Pereira. A gente volta a se encontrar. Um beijo no coração.